Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais uma leitura bíblica e hoje estamos no livro de Êxodo, no capítulo número 30. Bom, tenha em mente que o povo saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, tiveram uma manifestação gloriosa de Deus ao providenciar água da rocha. Também eles reclamaram do pão. Deus agora está sustentando as pessoas com maná. E Deus chama Moisés para subir ao monte, que ele daria a Moisés a legislação, ou seja, a lei, para que as pessoas pudessem obedecer à lei e assim viver uma vida em paz com o próximo e com Deus. Lá subiu Moisés, Deus se manifesta, lembra que Deus mandou uma nuvem e Deus falou com eles e eles disseram a Moisés: suba você na presença de Deus. Fale, Moisés, você com Deus. Fale com Deus e Deus fala com você e você fala conosco, porque nós não queremos chegar perto, porque nós estamos com medo de morrer. E assim então Moisés sobe para o monte, Moisés e Josué, para ouvir a voz de Deus. E é claro, ali estava Moisés bem na presença de Deus, passou 40 dias recebendo todas as instruções de Deus acerca do tabernáculo, acerca de todos os utensílios do tabernáculo. Tanto que nós lemos até o capítulo 31, parece que o tabernáculo já está construído, parece que como se tudo já estivesse feito. Só que no capítulo 31 é que Deus fala que havia capacitado 2 homens para serem os responsáveis pela construção da obra. E agora Moisés termina o seu momento lá com Deus, versículo de número 18 do capítulo 31. Versículo 18 do capítulo 31, Moisés agora desce do monte com as tábuas da lei para serem colocadas dentro do santuário. Mas o que Moisés viu, meu amigo, minha amiga, você não tem ideia do que foi que Moisés encontrou no meio do povo quando Moisés desce do monte. Vamos ler comigo com muita atenção e carinho para você ver. Então tenha ideia, Moisés 40 dias na presença de Deus, recebe os mandamentos, desce do monte todo feliz para poder falar para o povo, contar a experiência que ele teve com Deus no monte. Mas, olha só, verso 31, capítulo 32, melhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele lá nesse monte que ele subiu, e já faz um tempo e ele não volta, e nós não sabemos. Então, nós queremos, Arão, que você faz um Deus para ser o nosso representante. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mo aqui. Dizem os entendidos que quando Arão pediu que trouxesse o ouro que estava nas orelhas das mulheres e dos filhos, era um pedido muito difícil, porque as mulheres elas não tiravam os brincos e os anéis, e era a última coisa que as mulheres faziam. Só que acontece, gente, que então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão.
Você vê que quando foi para construir um bezerro ou algo, um Deus que pudesse representar Moisés diante, ou seja, representar um Deus diante deles, rapidamente eles conseguiram fazer com que as mulheres doassem os seus pendentes. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será a festa do Senhor, ou será festa ao Senhor. Alguns dizem que Arão não teve muito o que fazer diante daquelas pessoas, apesar que alguns também dizem: Arão foi um líder fraco. Só que talvez o Arão, naquele momento, estivesse com medo de morrer, porque literalmente as pessoas o matariam se ele opusesse a aceitar o que aquelas pessoas estavam dispostos a fazer. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber depois que levantou-se a folgar. Folgar aqui, gente, é meio que literalmente viver uma vida libertina, depois de praticar todos os tipos de sensualidade, de prostituição que você pudesse imaginar. Sabe, então disse o Senhor a Moisés. As pessoas estavam nessas condições. Então disse o Senhor a Moisés. Olha o que o Senhor falou para Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus chamou o teu povo, Moisés, que você tirou do Egito, eles se corromperam. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinam e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é um povo teimoso, de dura cerviz. Teimoso. A gente fala, e eles não ouvem. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma nação. Veja que Moisés ainda estava lá no monte, falando com Deus. Deus dialogando com Moisés. Moisés não sabia ainda o que tinha acontecido lá embaixo. Deus estava argumentando com Israel, com Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor e disse Moisés ao Senhor: Não, Senhor, perdoa o pecado do seu povo. Disse Moisés: Senhor, por que acende o teu furor contra o povo que tiraste do Egito com grande força? O Senhor tirou essas pessoas de lá, e por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, ele falou, Moisés falando, né? Lembra-te de Abraão, de Isaque e Israel, os teus servos, quais por ti mesmo tens jurado, lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Moisés aqui não foi cobiçoso. Moisés aqui não desejou ter o seu próprio nome apregoado como pai da nação de Israel, como pai dos israelitas. Então Moisés falou para o Senhor: Não, Senhor, o Senhor prometeu que daria para eles uma terra. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer o povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão.
as tábuas escritas, ambos os lados, de um lado e do outro, estavam escritas, e estas tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. O próprio Deus escreveu as leis para Moisés, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também escrita era a mesma escritura de Deus, e esculpida nas tábuas. Veja que experiência fantástica que Moisés teve no monte, vendo, Deus escrever nas próprias tábuas e trazendo para ele aquela escritura. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Moisés, eu estou ouvindo. Josué estava com Moisés, tá, gente? Então Josué disse: Moisés, eu estou ouvindo um alarido de guerra no arraial. Parece que tem uma guerra no arraial. Porém, Moisés respondeu: não é alarido dos vitoriosos. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos. Mas o alarido dos que cantam, eu ouço, eu estou ouvindo. Parece que eles estão, Josué, cantando. E aconteceu que, chegando Moisés, verso 19 comigo, por gentileza. E aconteceu que, chegando Moisés no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as duas tábuas das mãos, e quebrou-as no pé do monte. Aqui Moisés ficou irado. Eu entendo Moisés, porque Moisés defende o povo, ora pelo povo, intercede pelo povo. Moisés estava lá buscando algo de Deus para que aquelas pessoas pudessem caminhar com Deus e ter uma segurança de chegar na terra prometida. Agora Moisés desce, estão lá todos eles adorando o bezerro de ouro, pecando, fazendo todo tipo de maldade, de libertinagem, de pecado sexual, tudo que você imaginar, essas pessoas estavam fazendo perante esse bezerro. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu ao povo de beber. Moisés, olha, aqui eu vejo a força de Deus com Moisés, porque se era um bezerro de ouro, esse ouro virou pó, sabe? E Moisés jogou na água e falou: agora vocês vão beber essa água. E perguntou a Arão, Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho mal, tamanho pecado, Arão? O que foi, Arão, que aconteceu? Então Arão respondeu: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal, meu senhor. Arão defendeu, dizendo: ó senhor, não era minha culpa, na verdade, eu tentei até pedir que as mulheres trouxessem os brincos das mulheres, só que parece que eles forçaram as mulheres a entregar os seus pendentes, os seus brincos, de forma que não deu tempo. Eles trouxeram e colocaram no fogo, e eles disseram: fazei-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Olha só, rapidamente eles se esqueceram de tudo que Moisés fizeram, dos milagres, e não apenas esqueceram de Moisés, mas esqueceram do Deus de Moisés. Então disse o Senhor: quem tem ouro, arranque-o e derrama-mo e lançai-o no fogo. E assim saiu um bezerro. Quer dizer, eles foram dizendo, olha, eles foram jogando no fogo os ouros e aí saiu esse bezerro aí. E eles estão adorando o bezerro como se fosse o Deus deles.
E vendo Moisés que o povo estava despido, gente, por favor, olhe aqui comigo. Gente, preste atenção aqui. Olha só, por favor. O povo estavam como? Olha só. E vendo Moisés que o povo estavam despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Eles estavam despidos. Até parece aquela festa que a gente tem no Brasil, né? Geralmente é a primeira grande festa que tem logo que começa o ano, né? Não vou falar o nome dela, você sabe de qual festa estou falando. E as pessoas estavam despidas diante do bezerro. Você vê que, por exemplo, nessa festa aí de fevereiro, começo de março, geralmente tem imagens, criaturas, e põe várias criaturas e as pessoas sem roupa. Parece muito a essa festa aqui, porque é a festa da orgia, do pecado, é a festa da libertinagem. E assim as pessoas estavam, gente. Você tem uma ideia. Então Moisés pôs-se em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Veja bem, nem todos vieram a Moisés. Quando Moisés chama, nem todos vieram. Moisés diz: quem é do Senhor, vem aqui. Vieram apenas os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra do Senhor, e caíram do povo naquele mesmo dia 3.000 homens. Foi como o juízo de Deus sobre aqueles pecadores, aqueles homens que se voltaram contra o Senhor. Naquele mesmo dia, quase 3.000 homens foram mortos. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Aí Moisés intercede pelo povo. Tem muita coisa aqui que você e eu não conseguimos pensar com a nossa cabeça. Como é que pode as pessoas que viram tantas maravilhas, tantos milagres, tão rapidamente desviar o coração, como foi aqui o caso dos filhos de Israel? Por isso eu falo, há muitos que hoje tentam fazer milagres, mostrar sinais, mostrar grandes feitos e profecias e milagres de cura, milagres disso, milagre daquilo. Gente, você quer milagre maior do que abrir o Mar Vermelho? Você quer milagre maior do que o maná que caiu do céu? Você quer milagre maior do que a água sair da rocha? E mesmo assim as pessoas não se converteram. Milagre não converte ninguém, tá? Hoje muitas pessoas propagam o milagre para propagar o seu próprio nome, para se engrandecer, como se ele fosse alguém importante que opera milagres no nome do Senhor. Só que você que está estudando a Bíblia comigo, mais profundamente você entende que milagres não muda a vida de ninguém. Milagres traz confete, milagre traz aplauso, milagre traz louvor, mas o que transforma a vida das pessoas é o temor que elas têm ao Senhor Deus. Se elas não tiverem temor nos seus corações, jamais elas conseguirão cumprir a lei de Cristo. Jamais elas conseguirão fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Eu aprendi isso e hoje eu prego isso. Deus pode fazer milagres? Sim. Todo tipo de milagre que você imaginar, Deus pode fazer. Mas é para a honra dele e é para a glória dele. Não é para eu propagar que eu tenho poderes especiais para fazer milagres disso ou daquilo. Não, deixa Deus trabalhar. Porque o que muda a vida das pessoas não são os milagres. Até porque Israel, os que viram grandes feitos
no deserto por 40 anos e não se converteram ao Senhor. Muito pelo contrário, o coração deles estava sempre disposto a pecar cada vez mais contra Moisés e contra o próprio Deus. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, eu vou fazer o seguinte: vocês pecaram grandemente, tá? Eu vou subir novamente ao monte, porventura vou falar com o Senhor para ver se o Senhor vai fazer propiciação pelo pecado de vocês. Eu vou lá conversar com Deus acerca do pecado que vocês cometeram. Assim, tornou-se Moisés ao monte e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ó meu Senhor, veja o que eles fizeram. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Moisés falou para Deus: ou o Senhor perdoa esse povo, Senhor, ou então risca meu nome do livro que o Senhor tem escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, eu vou riscar o nome dele do livro, Moisés. Não vou riscar teu nome, eu vou perdoar. Mas aquele que pecar contra mim, eu vou riscar do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles os vossos pecados. Visitarei nele o seu pecado, Visitarei nele o seu pecado. Assim, feriu o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão tinha formado. Quer dizer, Arão não foi punido porque Arão foi pressionado a fazer aquele bezerro. Deus entendeu ali a condição de Arão, e quem jogou os elementos no fogo foram as próprias pessoas. E aqui eu trago essa palavra ao meu coração, ao seu coração, dizendo: milagres, curas e qualquer outro tipo de testemunho de milagres, de cura, não transforma as pessoas. O que transforma as pessoas é um encontro real com a presença de Deus. E aí Deus fala com Moisés, no capítulo 33. Moisés, eu não vou mais com vocês. E Moisés então disse: mas se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus e orar para que Deus venha falar conosco em nome de Jesus Cristo. E não abandone a Deus, não abandone a fé, não crie um bezerro de ouro para você servir, por favor. Temos que servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, servimos ao Senhor como nosso único e verdadeiro Deus, nosso Pai eterno, Senhor nosso, Rei nosso e Deus nosso. Por esta razão, nós estamos aqui pedindo ao Senhor: meu Deus, nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos te seguir de perto, amando, adorando e servindo ao Senhor como o único verdadeiro Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, perdoa cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e a maldade do nosso coração. E nos dê capacidade e condição de cada dia continuarmos na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amigo, minha amiga, que eu acho que você não tinha visto esse capítulo 32 ainda, porque é muito forte. Moisés está no monte, volta, trazendo tudo pronto para fazer um grande trabalho com o povo e chega, tem essa decepção.
mas ele é um homem de Deus, orou, intercedeu pelo povo, e por causa de Moisés, Deus falou: Moisés, vai lá, continua ajudando as pessoas. Eu sou contigo, eu vou ser com você. Capítulo 33, eu quero que você veja o que Deus falou com Moisés, acerca de não ir com eles e mandar um representante, mandar um anjo. E nós vamos ver se Moisés aceitou a presença de um anjo no lugar da presença do próprio Deus. Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo devocional amanhã, no nome de Jesus. Até lá.